você fique muito atento nessa noite, porque você vai conhecer a história de alguém que venceu e agora vive para contar essa história. Bom, maravilhoso. Entrevistado de hoje, como eu já disse, o craque tomou conta da vida dele durante um tempo, na juventude. E, bom, ele vai contar como ele conseguiu se libertar, a graça de Deus, é claro, mas como ele conseguiu e como você também pode conseguir, tá bom? Vamos lá, vem pra cá, Mateus, chega aqui, brother. Beleza, e é da terra do Tiba, de Divinópolis. Bom, Mateus, meu amigo, você veio das Minas Gerais. Isso. Divinópolis, terra do Tiba. Terra do Tiba. Conhece o Tiba já há muito tempo ou não? Há muito tempo não. Quando eu entrei lá na Missão Maria de Nazaré, ele já tinha vindo aqui para Canção Nova, né? Quando eu cheguei. Mas é mais ou menos do mesmo bairro? É mais ou menos a mesma região ali, né? O grupo é na região central, só que a gente vem dos bairros, né? Para estar ajudando ali. Então, quando eu cheguei, ele já estava aqui na Canção Nova. Bacana. Bom, vamos lá. Vamos começar a contar a sua história. A gente sabe que o crack é uma droga que vicia na primeira fumada. Aquela pedra, e muitas vezes ainda misturando com outras drogas, né? Com o álcool, com a maconha. É uma droga que está matando. Nós vemos a realidade, a triste realidade aqui em São Paulo, o centrão velho ali de São Paulo, a Cracolândia, pessoas que estão praticamente sem chance de retorno, porque vivem pelos becos, pelos guetos. Essa pedra do crack, eu digo, é a pedra de tropeço da humanidade. E hoje nós vamos conhecer a história do Mateus, que venceu o crack. E se o Mateus venceu, você também pode vencer. Se você pode dizer isso a alguém que você conhece, que esteja no crack, que ele também pode vencer. Mas vamos lá na infância. Houve motivos para que você, infelizmente, conhecesse os descaminhos da sua vida. Vou falar de você lá na sua infância e na realidade da sua família, do teu pai, da tua mãe. Como é que foi? Na minha infância, eu acompanhava muito a minha mãe e eu frequentava a missa, né, todo sábado à noite. Então, sempre minha mãe levava eu, meu irmão, às vezes a gente era pequenininho, dormia na missa, babava no colo dela, né, aquela coisa de criança. Então, eu sempre tive assim, quando menor ainda, quando eu acompanhava minha mãe, eu sempre participava da missa. Né? Mas, quando eu completei 17 anos, né, os meus pais se separaram, né, aí eu vejo que foi uma mudança para mim. Eles já vinham numa crise? Isso, eles sempre tiveram, né, uma crise, a relação dos dois, né, sempre era turbulenta, né, por questões que o meu pai tinha alguns relacionamentos, né, então assim, eles sempre tinham sempre tinham esses atritos, né, mas era uma coisa mais fácil de lidar. Até quando meu pai arrumou outra mulher e ela engravidou, né, uma mulher mais nova, então meu pai saiu de casa, eu tinha 17 anos. Eu acho que essa foi a mudança. Eu sempre falo. Até então você... Não, até então eu era tranquilo, eu estudava, eu era, né, trabalhar. Na verdade, ainda eu não trabalhava, que quando meu pai estava em casa eu não precisava, né, que ele era bem de vida. Mas aí quando ele saiu de casa, eu acho que teve uma mudança. Eu sempre falo, é difícil a gente pegar um culpado, né? São vários. Foi eu de ter ido, né, buscar droga. Eu acho que essa separação dos meus pais, né, a sociedade, tudo. Eu acho que é um conjunto de tudo. Ficar procurando culpado não adianta, mas eu acho que isso influenciou um pouco. Então aí eu comecei, né? Aí eu já comecei a sair, já saí da escola, né? Comecei a fumar cigarro, coisa que eu detestava. Aí comecei a beber, né? Então foi tendo uma escala assim num tempo curto. Você julga que esse desconcerto, esse equilíbrio, se deu realmente a ver o retrato na sua casa da separação, pai de um lado, mãe do outro, quer dizer, fica um vazio?
Hoje, você tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 28. 28. Você se recorda dos sentimentos que você sentia com 17 anos? Eu sempre fui muito ligado com o meu pai, né? Eu sempre fui muito apegado ao meu pai. Então, quando eu fui ficando 15, 16, 17, eu comecei a entender as coisas, aí que eu comecei a ver, né, o que acontecia. Porque quando a gente é menina, a gente não participa, a gente não sabe o que está acontecendo. Relação tanto financeira quanto de relacionamento dos nossos pais. Então, quando eu comecei a entender, né, isso tudo, eu acho que começou a ficar muito tumultuado para mim. Até mesmo no dia que o meu pai foi embora, eu tive uma briga com a minha mãe, e pedi minha mãe para decidir aquilo ali, que não estava certo. Aí foi que o meu pai resolveu sair e foi embora. Então, eu acho que isso ficou alguma coisa em mim, sim, dessa ausência, até mesmo de questão financeira, que começou a ficar mais difícil. Aí eu tive que começar a trabalhar, meu irmão teve que começar a trabalhar. Então, foi assim, foi uma reviravolta, né? A nossa vida mudou, né, em questão. Minha mãe sempre muito esforçada, né, sempre muito dedicada. Então, assim, ela segurou a barra ali sozinha, fez o papel de pai, fez o papel de mãe naquele momento, e foi assim, um exemplo para mim, sabe? Esse momento de dificuldade. Aí, com isso que eu comecei, né? Eu sempre até falo com os meninos lá, né, da nossa chácara, né, que na minha época, né, alguns anos atrás, 99, 2000, tinha uma escala, né? Eu comecei fumando, depois eu fui bebendo, depois eu fui fumando, né, um brauzinho, depois eu fui cheirando um pozinho quando ia numa festa para ficar mais doidão, aí misturava tudo. Hoje não. Hoje os meninos de 11, 10, 11, 12 já vai direto para o crack. Né? Não tem mais essa escala. Quando você descobre, é igual você disse, a primeira latada já está viciado. E quando o pai e a mãe muitas vezes chega a descobrir, muitas vezes é tarde demais. Esse programa é bom, porque quando nós trazemos alguém para testemunhar a maneira com que ele entrou na droga, a maneira com que ele saiu da droga, isso é um grande alerta para o pai, para a mãe, para o irmão mais velho, para a pessoa que cuida de alguém. Esse programa não é apenas para jovens. Esse programa é uma grande ferramenta de auxílio para você, para a tua família, porque veja bem, o que a separação de um casal causa na vida de um filho. Os estragos são muito grandes. Então você pai, você mãe, você casal. Quando eu digo você casal, porque são um só, né? Então você casal, antes de pensar numa separação, olha muito bem para o teu filho, olha muito bem para a tua filha. Veja se você já tentou de tudo realmente para salvar esse casamento, porque as consequências, talvez você agora, eu tenho direito de ser feliz, eu vou lá com aquela minha pessoa que na segunda união, então eu vou me aventurar, não, eu quero deixar tudo isso para trás, quero esquecer o meu passado. Só que aquela criança que está ali com 3 anos, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 17 anos, vai sofrer. E ela não tem a estrutura humana, psicológica que você já tem, porque você já é adulto. Então as consequências da vida do filho são drásticas. Na maioria das vezes vão buscar na droga preencher esse buraco, ou na prostituição, ou na violência. Então um apelo para que você que está aí casado, bem casado, talvez, ou então com um momento de crise, conserta a coisa no começo. Não deixa a coisa, sabe, crescer muito não, porque existem consequências muito terríveis, muito terríveis. Mas vamos lá, vamos continuar. E além disso tudo, né, que você está falando, Dunga, eu vejo assim, a minha mãe, quando ela começou a descobrir, ela não tinha um conhecimento. Na época da minha mãe não existia, mas era uma coisa longe, uma coisa distante. Então ela não tinha um conhecimento, ela tem 50 e poucos anos, então assim, não tem um contato de uma internet como tem hoje, de um grupo de apoio. Então minha mãe não sabia nada de droga, né? Eu estou vendo você falar essa questão da separação, tudo. Além disso, também os pais, os irmãos mais velhos, pesquisar, né, para saber, para descobrir ali quando tá começando, né, as mudanças, porque as pessoas mais antigas nunca conviveram com isso. Né? Eu não culpo minha mãe
por ter descoberto depois de muito tempo. Porque, além dela sozinha, ela não tinha esse conhecimento e não tinha tanta coisa como tem hoje. Grupo de apoio, Amor Exigente, NA, na internet. Pesquisar as mudanças de comportamento, quando o filho começa muda a turma de amigos, começa a aparecer com objeto diferente, telefonemas, saindo, mudança essas coisas que hoje você pode pesquisar. Então, hoje, assim, tem um leque de coisas para as mães, para os pais estarem buscando. Ou seja, pior cego é aquele que não quer ver. Muitas vezes o pai e a mãe vela o olho, o olhar, porque não quer admitir que o filho está com hábitos completamente diferentes daquilo que ele vinha tendo, que era o normal. Ou seja, eu não quero ver, eu não quero acreditar que o meu filho está na droga. Olha, fugir dessa realidade é pior, porque depois quando a gente finalmente acorda, talvez é tarde demais. Isso que o Mateus está falando é muito importante. Mudou o apetite? Está comendo demais? Está sem fome nenhuma? Está dormindo muito? Está recebendo muitas ligações? O humor dele mudou de uma hora para outra? Tem algo errado aí, mãe. Chama para uma conversa. Eu sei que é duro esse momento, é duro você ter que encarar, mas é necessário. É necessário. Vamos continuar aqui, Marisa, daqui a pouco a gente volta aí. Sim. Tá bom? Tá bom. Mateus, 17 anos, a droga entrou na sua vida. Quais foram as primeiras drogas que você experimentou? Eu comecei com cigarro, que é uma droga também, né? Às vezes as pessoas pensam que droga é só aquelas que são proibidas, mas o álcool, o cigarro, comecei fumando, comecei bebendo, né? Depois eu comecei fumando a maconha, né? Foi essa escala que eu te falei. E só voltando rapidinho, a minha mãe foi descobrir, foi ter certeza, porque eu acho que ela já sabia, mas não queria aceitar. Depois que eu cheguei a ser preso com uma quantidade maior de maconha, né? Que aí ligaram lá para casa, ela ficou sabendo, né? Um primo meu, que é advogado, o Charles, foi lá, ela ligou para ele, então aí gerou uma turbulência ali na família toda, estruturou todo mundo aí. Essa que ela... quantidade maior era para uso ou já era para passar isso para frente? Era para uso e eu também, a gente falava, dava uns tirinhos, né? Vendia ali para os conhecidos, assim, já pegava para mim e já levantava o dinheiro ali para mim poder comprar mais, para mim conseguir, né, sempre ter. Então aí foi essa época. E eu, assim, toda a vida eu nunca precisei roubar essas coisas. Eu sempre falei muito, sempre fui mais, como se diz, malandrinho, então sempre dava meu jeitinho ali para mim não precisar de tudo. Então, assim, comecei devagarinho, cigarro, bebida, a maconha, a cocaína e fumar o mesclado, né, que é a pedra misturada com a maconha, que fuma, né, igual um cigarro normal, enrola a maconha normal com a pedra. Aí que começou, né, desestruturar, né, que a coisa começou a ficar feia, vamos dizer assim, né. Dá um tempo aí. Você quer ver como é que é possível você sair das drogas? Assim como eu mostrei o Marcelo, assim como eu estou entrevistando aqui o Mateus, mostra esse cinegrafista aqui para mim que está me filmando agora aqui. Esse é um cara que venceu, mas venceu. André, quanto tempo limpo, André? 18 anos limpo. 18 anos limpo. Um dos melhores cinegrafistas da Canção Nova. Super querido, amado, inclusive amigo do meu coração, né? Estamos juntos há muito tempo. É um dos caras assim que eu mais respeito profissionalmente aqui. E é muito bom naquilo que faz. Venceu as drogas, está aqui. Então, se você que está em casa está pensando, será que é possível? Meu, está lá o Marcelo, está aqui o Mateus, está aqui o André, está aqui o Dunga, para dizer para você, é possível. Você vai acompanhar mais um pouquinho da história do Mateus e você vai perceber que isso é possível. E que você não pode se desanimar, você não pode se entregar. É possível, entenda isso, é possível. Vamos continuar, Mateus. Hoje eu estou meio empolgado, porque quando eu vejo uma pessoa saindo das drogas, meu coração enche de alegria. Isso aí, quando eu já estava
né, quando eu fui perceber, eu já estava viciado no crack, né? No crack com a maconha. Nesse primeiro momento... É o mesclado. Isso, é o mesclado. Eu não fumava na lata, né? Eu fumava o mesclado. Então, aí minha vida começou a mudar. Já comecei a vender minhas coisas, né? Que eu trabalhava. Então, já comecei a vender meu celular, meu DVD. Eu tinha comprado um som com meu irmão, um computador. Comecei a vender a minha parte para ele. Aí aquilo ali já começou a ficar turbulento. Aí já começou a ficar difícil. Minha mãe já sabia, meu pai, meus parentes, todo mundo correndo atrás de mim, eu escondendo, evitava passar, né, nos locais onde tinha, porque eu sabia que eles iam me chamar a atenção. E muitas vezes, não que tenha que virar as costas, lógico que não, mas muitas vezes as pessoas que menos podem ajudar a gente, vamos colocar entre aspas, é o pai, a mãe e os parentes. Então, eu sempre aconselho também, quando eu estou acompanhando alguma família, de buscar alguém ali, uma liderança, uma pessoa que o jovem admira, alguém mais próximo que tenha uma desenvoltura melhor para tentar chegar nessa pessoa, né? Porque, por exemplo, minha mãe vinha falar alguma coisa comigo, eu brigava com ela, xingava, né? E manipulava, porque a gente que passou por esse mundo tem uma lábia. Se precisar de chorar, a gente chora. Se precisar de falar que está morrendo, a gente finge. Então a gente leva qualquer um no papo. Então, assim, sempre tentar buscar alguma referência, alguém, uma pessoa próxima, seja professora, seja o vizinho, alguém para tentar chegar. Então, quando eu vi que aquilo ali estava começando já a ficar turbulento, né? Eu recebi um convite, né, para me participar de um retiro, né, que acontecia lá na cidade, um retiro já antigo. Retiro É Possível Ser Feliz, que é realizado pela Missão Maria de Nazaré, a comunidade que eu faço parte hoje. Foi até a minha atual noiva, na época era uma namoradinha, né, aqueles rolinhos, ela está até ali, ela está fazendo aniversário hoje. Oh, maravilha. Né, ela me convidou para participar desse retiro. Eu fui interessado. Para aí, porque essa história está começando a ficar boa agora. Um pequeno intervalo e a gente volta com essa história linda do Mateus, tá bom? E sabe, né? Caminhando para Jerusalém, o Pai sempre o conduzia. Caminhando para Jerusalém, o Pai o conduzia sempre a algum lugar. E sobre o pó da estrada, sempre alguém a mendigar. Com o suor no rosto e os pés cansados, olhar no horizonte, mas sem tropeçar.